Marcos Rudolph, deixa eu ver aqui, Thaís Darras, o Pedro, o Fred Benevides, né? Roberta Marques. Quer dizer, tem muita gente, né? Tem muita gente, tem muita gente. Assim, eu acho que cada um tem um tipo de cinema, cada um tem uma marca muito interessante, né? Eu acho que falta um estudo sobre essa cinematografia, né? Saber qual o caminho de cada um, o que é que cada um propõe de estética, né? Então, alguns ainda estão muito cedo para poder ter uma construção disso, né? Aliás, de certa forma, acho que todos ainda estão muito cedo. Não sei o Rosenberg Cariri, que tem uma produção mais constante, né? Quer dizer, ele tem mais do que 2 longas, tem mais, né? Já tem uma produção que já se consegue desenhar um tipo de cinema. Tem o filho dele, né? O Petros, que tá com Cariri, o Grão, né? O Grão, que aí recebeu vários prêmios, que é muito bonito. Era uma vez um rei que se chamava Mitá. Ele morava num palácio muito longe. Ele ainda vai voltar? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre algumas críticas que saíram aí pela internet sobre o filme cearense também, o Arequê, no qual o Glauber foi produtor executivo. Então a gente vai comentar um pouco sobre essas críticas e o que ele tem a dizer sobre o que foi dito, né? Vamos falar um pouco do Bezerra, né? Como a gente não pode deixar de falar sobre o trabalho do Bezerra. Enfim, o Bezerra foi considerado um fenômeno, né? De ter um filme de um orçamento relativamente reduzido, conseguiu obter aí mais de 500 mil pagantes no cinema, né? A Fox Filmes do Brasil e a Estação Luz Filmes apresentam Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito. A biografia de um dos maiores personagens da história do Brasil e do espiritismo, com Carlos Vereza, Caio Blá, Paulo Goulart Filho, Nanda Costa, Ana Rosa e Lúcio Mauro. Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito. 29 de agosto dos cinemas. Não deixe de ver, não perca, uma história que vai levar muita luz pro seu coração. Só falar um pouco mesmo do processo de concepção, como foi. Tá. Eu acho que a gente viveu um momento muito legal aqui em relação ao Bezerra no Ceará. Porque pela primeira vez você tem um grupo, vamos dizer assim, empresarial, né, que já trabalhava no campo da arte, né, que é o Grupo Service, que montou uma ONG que é a Estação da Luz. Isso está ligado a outras empresas também. Essa Estação da Luz já fazia o teatro, mostra o teatro transcendental e resolveu entrar na área do cinema. Então, eu conheço, né, as pessoas que trabalham na Estação da Luz e me fizeram o convite. Na época eu estava na TV Ceará, saindo da TV Ceará, e me fizeram o convite e foi um encontro interessante porque
Assim, a gente tinha o conhecimento da atividade do cinema, o pessoal lá da estação ainda não tinha, né? Então esse processo foi um processo de construção. Quer dizer, no momento do processo de construção do Bezerra, a gente foi alertando para algumas questões, né? Os desejos, queremos fazer uma adaptação de uma obra do Chico, quanto é que custa isso? A gente falava, dimensionava o custo, não, então não dá, demora a conseguir a cessão dos direitos e tal, até que a gente chegou num momento em que a ideia foi construir, fazer um documentário do Bezerra de Menezes, mais voltado para DVD, né? Porque seria o primeiro contato, seria a primeira experiência. E ao longo do processo isso foi crescendo, né? Do DVD saiu para a ideia de colocar no cinema e incluir cenas ficcionadas, né? E o orçamento aumenta, óbvio que o orçamento aumenta, e a gente começou a filmar, eu e o Jorge, a gente começou a filmar essa decisão da estação. Terminamos isso, o primeiro corte, e a gente exibiu o primeiro corte, a estação exibiu o primeiro corte, que foi um laboratório para quase 2.000 pessoas no Congresso Espírita em Cartagena, que coisa que não é para acontecer, mas aconteceu, né? Que é algo que não se faz porque é um laboratório, né? É um laboratório. Né? Quando você tem o primeiro corte, você exibe para 20 pessoas, com perfis diferentes. Tá? E a decisão que saiu nos questionários e a decisão que foi tomada pelos produtores foi que a gente retirasse tudo que fosse depoimento e colocasse ficção. Então aí a gente teve um trabalho imenso, porque quando você pensa no filme completamente ficção, você tem que começar do zero. Né? Você tem que mudar o roteiro tem que ser estruturado para isso. E não tinha tempo para isso, não tinha recurso para isso, quer dizer, começar do zero. Então tínhamos que encontrar uma saída. A saída foi realmente retirar todos os depoimentos e colocar o Bezerra no monólogo contando sua própria história. Então, assim, continua sendo um documentário informativo, com picos de emoção, né? O orçamento da produção é pequeno e dá para notar em determinados momentos do filme que tem um orçamento de produção que é pequeno, né? Que não dá para se produzir mais além daquilo. Mas é um filme que a questão do conflito, né, uma dramaticidade que te leva a um clímax, que tem uma história, ele não tem. Mas é engraçado ele porque o que surpreende é a forma como ele foi recebido pela crítica e a forma como ele foi recebido pelo público. E isso eu acho fenomenal. As duas coisas eu acho fenomenal. Né, porque como eu passei pelo processo, eu sei o que está ali, eu sei, obviamente, as falhas. Eu sei que foi fruto de uma certa imaturidade em lidar com aquilo. Eu sei que foi fruto de escolhas. Eu sei que tem dinheiro, mas eu sei que está certo. E eu posso dizer que a crítica deu muito furo. Assim, errou muito mesmo. Não estou aqui num discurso de defender, não. Né? Mas errou no sentido da avaliação do próprio filme. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco, a gente vai sair um pouco do Bezerra de Menezes, né? E a gente vai falar um pouco sobre o Araquê, que é um filme muito aguardado por todos, porque, enfim, é uma coprodução brasileira com americana também. E o Glauber aqui, como eu falei, foi produtor executivo. E eu queria falar um pouco aqui, mostrar sobre o que foi dito a respeito de um dito trailer, que foi lançado na internet e que foi alvo de algumas críticas. Eu queria ler aqui a notícia desse blog na internet de 23 de abril de 2010, onde o autor do blog disse: ator expatriado tira férias em Quixeramobim e vai parar num intercâmbio muito louco com atores B da Globo e plasmas luminosos do sertão. Essa não é exatamente a sinopse de Araquê, mas diante de tão incandescente trailer, qualquer tentativa de explicar o filme, dirigido por Gerson Sanginito, é vã. Enfim, depois ele colocava lá o link do trailer, né? Alguns comentários que o pessoal falou, algumas pessoas entenderam do que se tratava, e, enfim, as outras pessoas criticaram muito. Algumas pessoas falaram: eu esperava algo mais, tipo, pariu, que coisa ruim. A outra pessoa disse: espero que não seja o primeiro de muitos. Se este está difícil de suportar, imagine mais 10 desses. Enfim, seguem essa linha os comentários. Alguns, como eu falei, já reconhecem tudo. Entenderam? Glauber, o que você tem a dizer a respeito assim, dessas críticas ferrenhas em cima de um trailer? Eu acho o seguinte, assim, a questão da crítica. Essa crítica sempre vai acontecer. Primeira coisa, assim, tem uma coisa muito legal, que é o espaço que a internet coloca dentro da democratização das pessoas falarem o que quiserem.
Eu acho que a gente vive um momento de muito deslumbramento da internet. Todo mundo fala o que quer, né? Até essas discussões de leis para regular isso. Tem gente que já recebeu processos e tal. Então, falar o que quer não quer dizer que é falar com propriedade, né? Eu acho assim, independente de ser ou de ser qualquer tipo de alimento, né? Independente disso, qualquer coisa, se o sujeito se pressupõe a ser um crítico, então ele deve conhecer sobre cinema, né? Então, um bom crítico não adjetiva isso. E um bom crítico conhece os processos. Então, assim, como a internet ela é completamente aberta, não dando uma explicação para eu acho que também ficar perdendo tempo. Toda hora entra na internet para ver quem fala mal e a gente dá a explicação. Primeiro que a gente não faz um filme para todas as pessoas, a gente faz um filme para algumas pessoas. Se as pessoas gostarem, tudo bem. Quem não gosta, não vai. E agradar todo mundo? Não agradar todo mundo. Então, se não gosta, acabou. Se as pessoas fazem o que quer, se vão, se não vão assistir e tal. A gente pode parar de fazer as coisas porque o outro está falando mal. Mas assim, o que aconteceu foi o seguinte, o filme ainda está sendo montado, para você ter uma ideia, o Área Q. Tem que passar por vários processos. Isso não é um trailer. Isso foi um promo, um primeiro material que se faz, né? Para poder falar com pessoas que conhecem o cinema, entender o que se está ali, né? Com patrocinadores, distribuidores, se eles entendem o que é aquele processo, lê o roteiro, entendem, vê, né, o que se tem. E aí se consegue mais parceiros, se consegue distribuição e tal. E assim é natural no mercado de filmes. Um dos atores locais ganhou esse promo. Por exemplo, olha aqui, o sujeito, né, pegou e disse assim, olha aqui. Mostrar pra família. Mostra pra família e tal. Ele ficou tão animado que resolveu colocar no YouTube. Quando colocou no YouTube, que ele postou como trailer do Área Q. E aí foi no mundo. Então, assim, o que está ali não representa nem 10% do que é, né? Apesar do que eu achar que está ali, tem muita coisa legal, sim. Mas não representa 10% do que é. Por exemplo, tem testes de efeito, não tem o som, o ruído não está ali, a correção fotográfica não está ali.